questões de mobilidade, que não consegue, gosta de assistir a palestra na sua casa, enfim. Estamos aí também para chegar até essas pessoas que não conseguem vir à nossa casa. Então, as transmissões estão acontecendo pelo Instagram da Fraternidade. Quem quiser anotar e passar para algum amigo, passar para algum colega, @FMissionários da Luz. FMissionários da Luz. Então, estamos chegando na casa das pessoas através do Instagram da transmissão ao vivo. Nosso querido palestrante de hoje é nosso amigo da casa, Edivaldo, que vai falar do tema o dever moral. Onde começa, onde termina. O tema da nossa palestra está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 7. Então, o que serve de base hoje para a nossa palestra, quem quiser dar uma lida depois no capítulo, estão aí as referências. Antes de iniciarmos nossa palestra, eu queria dar alguns avisos na noite de hoje. No dia 7/3, inicia o nosso CID, o curso de Introdução à Doutrina Espírita. A doutrina espírita é uma doutrina de muito estudo, com uma literatura muito vasta, muito ampla, uma doutrina que realmente tem muito subsídio para estudo. Então, quem quiser aprender um pouco mais, se aprofundar na doutrina, nos preceitos, o curso introdutório está para iniciar no dia 7/3. Acontece às sextas-feiras, das 7h30 às 9h. Quem quiser fazer sua inscrição, dirija-se à livraria, informe, que quer se inscrever no curso, que as inscrições estão ocorrendo lá. Nesse domingo, é domingo de campanha do quilo, né? Além dos estudos, a doutrina também, tem muitos trabalhos assistenciais, tem um trabalho para cada um, existe um tipo de trabalho que se encaixa com você. Então, esse domingo é o dia de campanha, o segundo domingo do mês. Então, a campanha, a concentração ocorre aqui na casa às 8h30, entre 8 e 8h30, e saímos pontualmente às 9h. Retorna aqui para casa também. Então, quem quiser participar da campanha do quilo, esse domingo é a oportunidade. Vou ler uma mensagem aqui para vocês, de Emmanuel. Roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina, para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que não te percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum, através de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e que revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoroso elixir do sofrimento. Nesse clima que nos envolve nesse momento, nessa noite, elevemos nós nosso pensamento até Jesus, nosso mestre amigo, Deus, nosso Pai Criador, a espiritualidade amiga que se faz presente nessa casa, nos ampara, nos auxilia, nos envolve, para que na noite de hoje, aqueles que entraram na nossa casa, em busca da palavra do Mestre, da tua palavra de amor, se sintam acolhidos, encontrem um pouco de conforto que aqui vieram buscar, através da mensagem do nosso amigo de hoje, Pai. Que possamos abrir nossos corações para receber o amor do Mestre em nós. Assim seja. Que assim seja. Meus queridos irmãos, boa noite. É com muita alegria que estamos aqui nesse momento, nesta casa de oração e trabalho, esse posto de auxílio, na casa do Mestre Jesus, onde as suas portas já se abriram desde o início, pela manhã, no trabalho assistencial, no preparo do lanche para as mães, na entrega dos farnéis decorrentes das doações de todos vocês
esse trabalho em conjunto nos remete a esse crescimento espiritual. Que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos permita momentos de lucidez e de paz. E assim seja. Para o nosso trabalho na noite de hoje, foi nos colocar esse tema, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Ser perfeito. O item em si é um dever, mas, como um bom educador, a gente precisa sempre fazer um preâmbulo, iniciar com alguma coisa mais ampla até chegar no restrito, né? Para que a gente se faça entender melhor. A doutrina espírita maravilhosa, ela tem no seu tríplice aspecto o aspecto filosófico, científico e religioso, unindo esse tripé do conhecimento humano a nos explicar enquanto seres integrais, espíritos imortais, em caminhada evolutiva, com passagens por diversas encarnações, assumindo corpos, assumindo personalidades, assumindo situações diferenciadas nessa diversidade que o Pai nos permite para o nosso crescimento. E dentre esses ingredientes que ele nos fornece está o dever. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre ele no decorrer do nosso trabalho. Mas no início desse capítulo 17, fala-se dos caracteres da perfeição. E aí vamos encaminhando para ver o que é que nos sugere Jesus e nos elucida os Espíritos através da doutrina dos Espíritos. No seu aspecto religioso, porque essas máximas são máximas morais contidas lá na Bíblia, resumidas nesse Evangelho segundo o Espiritismo, onde essas máximas são explicadas à luz moderna, sem as metáforas, sem aquela obscuridade, sem o véu, já que a doutrina espírita nos remete, Emmanuel, é a chave. É a chave para decodificar essa mensagem sublime do Mestre Jesus. Então, amai, ele diz, caracteres da perfeição. Nesse início desse capítulo, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeio e orai pelo que vos persegue e caluniam. Porque se somente amarem o que vos amam, que recompensa disso tereis? Não fazem também os publicanos? Se unicamente saudares os vossos irmãos, que fazem com isso mais do que os outros? Não fazem mesmo os pagãos, os gentios? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Está lá em São Mateus, no capítulo 5. Veja essa máxima maravilhosa, amai os vossos inimigos. Nos diz os amigos espirituais que a maldade não é o estado permanente do homem. Todos nós fomos criados simples e ignorantes e com o mesmo potencial de crescimento e de bondade. E fomos criados com a finalidade de um dia sermos verdadeiramente felizes. Mas, Edivaldo, por que tantas dores? Edivaldo, por que tanta dor? Por que tanta maldade? Aí entra o desvio do caminhar evolutivo, quando nos desviamos das leis divinas. E aí incorremos em dores para nós e para aqueles que compartilham a caminhada conosco. Então, a doutrina espírita maravilhosa, ela nos traz esta amplitude de consciência, a nos despertar qual o nosso verdadeiro papel enquanto estamos aqui, nessa jornada, nesse vale de dores, decorrente das nossas ações do pretérito, pois hoje estamos vivendo o reflexo das nossas ações pretéritas. E vamos viver o reflexo dessas ações do presente lá no futuro que nos aguarda. Aí temos que escolher. Permaneceremos eternamente em dores ou queremos verdadeiramente ser felizes? A opção é nossa, pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas. E aí nos deixa os amigos espirituais de Jesus a nossa caminhada, a escolha que a gente faz. Então Jesus mostra desse modo que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Uma vez que a doutrina espírita nos remete à caridade como algo mais abrangente, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Veja que ela engloba todos os aspectos da nossa caminhada. Por que precisamos ter benevolência para com todos? Porque não sabemos aquele que está ao nosso lado, qual o papel que ele nos teve lá atrás. Lá atrás fomos preto, branco, ricos, pobres,
E hoje estamos no papel invertido, muitas das vezes. E muitas das vezes somos ainda preconceituosos. E Jesus, lá atrás, há 2005 anos, nos trouxe a lei de igualdade. E nós não entendíamos lá atrás, não entendemos. E hoje, poucos ainda entendem. E aí vem a doutrina espírita como terceira revelação da lei divina a nos relembrar, a nos pontuar verdadeiramente o que precisamos fazer nesse sentido de igualdade para com todos através dessa máxima da caridade. Os deveres para com Deus e o próximo, eu coloquei aqui a nível educativo, para que a gente até pesquise, está contido no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, que se intitula O Dever, que é esse que a gente vai explorar um pouquinho mais à frente. E no Livro dos Espíritos, está na questão da terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 12, na questão 918, que a gente vai dar uma olhadinha para ela agora, que se intitula O Homem de Bem. Tá certo? Por que disso se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Então, por que indícios? O espírito prova a sua elevação, resposta dos espíritos há 176 anos atrás, quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor e de caridade na sua maior pureza. E aí vem o grande objetivo da doutrina espírita: nos mostrar o plano espiritual. Nos mostrar que somos espíritos momentaneamente revestidos de um corpo, e não um corpo como um espírito. Mas somos espíritos na essência, momentaneamente vestindo um corpo, onde nas diversas migrações da alma esse corpo adquire formato, características, possibilidades, virtudes, inteligência diferenciada para o nosso papel, para a nossa missão que nos compete no dia a dia das nossas existências. Então a doutrina espírita nos coloca essa meta desse conhecimento da vida espiritual para nos fortalecer nos embates, para nos explicar o porquê tanta diferença, o porquê de uma família de 5 pessoas são 5 seres tão diferentes. Porque ele não diz que o corpo se origina do corpo, mas o espírito não vem dos pais, não vem, vem de Deus, para ali se aperfeiçoar. Habita um corpo porque na junção do gameta masculino com o feminino é doado organicamente um corpo físico, orgânico, com características hereditárias herdadas do pai e da mãe. Mas esse espírito que vai adentrar este corpo não tem necessariamente características dos pais e da mãe. Às vezes, características totalmente adversas. Ele escolhe aquela família para ali se desenvolver e evoluir, compete aos pais, promover esse desenvolvimento. E a doutrina espírita nos dota deste conhecimento para nos facilitar a nossa missão, o nosso trabalho. Na 919, outra questão que vai nos auxiliar com esta a ti mesmo. É preciso que conheçamos as nossas possibilidades, que conheçamos a nós mesmos, para que possamos contribuir mais ainda com o nosso derredor. Imagine como é que a gente vai enfrentar o desconhecido, se o desconhecido se encontra ainda em nossos corações. Se a gente ainda não admite certas falhas, certas necessidades, certas deficiências, então é preciso que primeiro encontremos em nós as nossas respostas, para que possamos abranger algo maior. Qual o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Foi perguntado. O senhor Hipólito Leão Denis Arrival, então Allan Kardec, fez esta pergunta maravilhosa, já no finalzinho do Livro dos Espíritos, porque são 1019 perguntas, aí já só faltam 100 para acabar, né? E aí, um sábio da antiguidade vos diz: conhece a ti mesmo. E nós até nos conhecemos. Mas temos uma dificuldade ainda de assumirmos as nossas necessidades. Nós ainda, como nos diz Joana de Ângeles, vivemos máscaras ainda. Não sou o que digo, não. Joana de Ângeles, pelo amor de Deus. Então, os amigos espirituais nos dizem que nós até nos conhecemos em alguns pontos,
Mas assumir, até o ponto de assumir, aí nos falta ainda um degrau. Ainda nos falta ainda algo. Esse algo precisamos buscar. Pela vontade, pela fé, pela resignação, pela persistência de buscarmos esse melhoramento. É por isso que estamos aqui. Nós não viemos aqui passar festa, nem brincar carnaval, nem pular frevo, nada disso. Viemos aqui para crescer, para resgatar algo que deixamos lá atrás nas compartilhas que nos são fornecidas, a começar no seio familiar. No seio familiar. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de se chegar a isso? Aí ele nos dá uma dica maravilhosa. Fazer o que eu fazia quando vivi na Terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado o cumprimento de algum dever. Aí já entra o dever. Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Santo Agostinho, inteligente, inspirado por Deus, ele sanou um dos nossos problemas. Porque costumamos fazer reflexões no final do ano. Quando está perto de romper o ano, a gente pula 7 ondas, a gente come lentilha, alguns, né? A gente faz promessa, santinho, e faz uma lista. Quero casar, quero mudar de emprego, quero mudar disso, quero emagrecer, quero... E essa lista, ela fica. Aí no final do ano, quando vai se verificar essa lista, talvez um item ou dois tenha atingido mais ou menos, né, o esperado. Então, Santo Agostinho nos remete a refletirmos cada dia, ao dormirmos, verificarmos o que fizemos ao longo do dia, em relação a nós mesmos e em relação ao outro. E por aí nos remete a esse dever, já começa o nosso dever. Então, o dever é a obrigação moral primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. E pasme uma coisa, nós normalmente cobramos do outro. Normalmente. Cobramos do outro e cobramos pouco de nós mesmos. Precisa levantar a mão. Não estou indagando ninguém, estou apenas, talvez nesse universo nosso aqui, já seja diferente. Mas lá fora, a turma cobra do outro. Aqui não. Está todo mundo perfeito, todo mundo, ninguém nem se mexeu. Então eu acredito que é todo mundo dentro de uma condição estável. Né? Graças a Deus. Estamos no caminho certo. Mas, lá fora, cobra-se muito do outro. E esquece de se cobrar verdadeiramente de nós. Cada um de nós. Porque é cada um de nós que vamos formar o todo. E nós nos preocupamos com o todo. E o todo não conseguimos resolver. Temos que nos resolver. E aí, com o somatório, vamos atingir o todo. Porque o todo só existe por causa das partes. Então, por aí já começa, graças a Deus, a doutrina espírita maravilhosa. Porque ela é como uma ciência exata. Ela não tem achismos. Ela tem leis e bem definidas. Causa, efeito. Bem, mal. Preto, branco. Faz ou não faz. É assim, gente, a doutrina do Espírito, como terceira revelação. Ela não vem mais dar aquela amplitude de interpretações. Ela já nos mostra o norte. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for através de mim, do meu exemplo, das minhas palavras. E a doutrina do Espírito vem cumprir fielmente o Consolador prometido, lá por Jesus. E hoje representado pela pleiade de espíritos, ceareiros do bem, trabalhadores do Cristo, que se encontram à disposição da humanidade, de todos nós. Basta que nos sintonizemos com Ele, através do bem, através da caridade, através da resignação. E vamos em frente falar um pouquinho sobre isso. Então, o dever na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido. Está aqui no capítulo 17
nesse item o dever. Eu trouxe na íntegra para que a gente possa não fugir do tema e falar, porque isso é uma oportunidade de estudo, gente, do Evangelho segundo o Espírito, né? Dentro dessa experiência que já temos ao longo do tempo. Então, na ordem do sentimento, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. O que significa isso? São forças contrárias que nos remetem, por exemplo, para vir uma reunião espírita. Eita, tem um final de uma novela. Ou tem um jogo. Olha as seduções. Aí vão ter que fazer escolhas. É mais importante o final da novela ou ir para a reunião da minha instituição religiosa? Que seja espírita, evangélica, católica, não importa, gente. A doutrina espírita, ela nos remete a essa liberdade de expressão. Deus é único. O homem criou as diversas religiões. Mas as religiões têm um papel de despertar Deus em nós, em cada coração. Se atingir isso, ela está no caminho certo. Então, não é só a doutrina espírita. Mas já que estamos no tempo espírita, que seja a doutrina espírita nesse momento. Então, é importante que entendamos essas nuances, porque ao longo do tempo, quando a gente lê isso no início da nossa caminhada, a gente não entende. Porque os espíritos, mesmo com a clareza e sem metáforas, mesmo com a clareza de linguagem e de leitura, nós não entendemos ainda as nuances, só com o tempo, com a vivência, com os trabalhos de caridade, campanha do quilo, abrigo de idosos, Miroeira, né? As mães do assistencial, que é um aprendizado maravilhoso. São mães simples que nos ensinam maravilhosamente o dia a dia, né, das experiências. E elas estão ali, firmes, mas com alcance ainda pequeno. Se nós ainda somos pequenos, elas ainda têm um alcance menor, porque tem a dificuldade da expressão e da letra, né? Então, suas vitórias não têm testemunha. E suas derrotas não sofrem repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. Veja uma coisa interessante. Suas vitórias não têm testemunha. E suas derrotas não sofrem repressão. Leia do engano. Nós vivemos rodeados numa nuvem de espíritos. Deus vê todas as nossas vitórias e nossas derrotas. Todos os espíritos estão a nos enxergar o que fazemos. Então, isso aí, suas vitórias não têm testemunha humanas, porque muitas das vezes nós não somos elogiados pela atitude que tomamos correta. Às vezes uma atitude incorreta somos mais vistos do que uma atitude certa, que às vezes somos até criticados na sociedade, porque há diversidade de referências. Hoje nós temos muitas referências e temos que ter cuidado com a mídia, né, televisiva e a mídia de um modo geral, porque há opiniões de todos os lados. E devemos sempre nos reportar ao nosso guia e modelo, Jesus. Essa é a referência. Essa é a referência de onde não vamos nos perder jamais. Mas precisamos estar atentos a isso, porque há muita coisa que nos tira da rota. Então, o dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. E essa palavrinha livre-arbítrio é que é complicado. Porque a doutrina espírita não obriga nada. É uma doutrina maravilhosa que esclarece, que te dá subsídios, e você decide o que quer fazer da sua vida. Aqui ninguém proíbe ninguém de nada. Aquele que proíbe está agindo com a ferramenta de uma forma equivocada. A gente esclarece. O fumo, o álcool, a droga, a maledicência, o mal, a gente diz tudo. Se você faz uma atitude, você entra em similitude, de sintonia vibratória, com faixas de mesmo nível. E aí você entra num processo depressivo ou obsessivo, do qual, se você tiver um grau de mediunidade até exacerbado, você vai entrar num processo de doença, de depressão, e pode ir até a óbito, se você não se cuidar, porque há vários níveis de depressão e de obsessão. Inicial, fascinação, e aí tem a subjugação, onde você não tem mais domínio sobre as suas faculdades. E aí a coisa é séria. Então, o seu livre-arbítrio pode levar a isso. As escolhas que fazemos. René Descartes, lá atrás, disse, penso, logo existo. E os nossos pais lá atrás diziam, diz-me com quem andas, e te direi quem és. Depois de René Descartes,
foi mudado isso e a doutrina espírita enfatiza. Diz-me o que pensas, que te direi com quem andas. Está estabelecida a lei de sintonia pelo pensamento, pela vontade, pelas ações. Então, o dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde acaba? Tema central do nosso estudo na noite de hoje. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. E termina no limite que não desejarei ver transposto em relação a vós. Jesus, ele resume todas as leis dos profetas em apenas duas. Como educador, que é. Mas vocês podiam dizer que era, que é. Porque ele continua presente desde a origem do mundo até os dias de hoje. Nunca foi embora. Certa feita eu fui indagado por uma pessoa evangélica na minha porta. Você acredita que Jesus voltará? Eu disse, não. Por que você não acredita que Jesus voltará? Eu disse, não. Porque num bom português, só volta quem foi. Quem nunca foi, então, necessariamente ele não vai voltar. Porque ele sempre esteve e sempre estará presente em nossas vidas. E ele resume todas as vezes profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente repete isso constantemente. Faze ao outro aquilo que tu gostaria que o outro te fizesse. E aí nivela a relação que precisamos estabelecer definitivamente com o outro, quer seja familiar, vizinho, no trabalho, no ônibus, aqui na instituição religiosa, em qualquer lugar. Ele nivela essa informação. Esse é o nosso dever principal. Diante da diversidade que existe, das necessidades, das virtudes que são nos dadas, das possibilidades que temos hoje, temos muitas possibilidades, e cada um de nós tem uma possibilidade, tem uma capacidade. Nós, nenhum, fomos desprovidos. Somos órfãos de possibilidades. O nosso Criador, ele nos dá. Por isso que Santo Agostinho nos fala, conhece a ti mesmo. É preciso que conheçamos a nós e a nossa possibilidade para dar o nosso melhor na sociedade em que vivemos, na família que estamos instituídos, ou em qualquer lugar que compartilhemos o nosso caminhar. Isso conhece a ti mesmo. Então, e termina no limite que não desejaria ver transposto em relação a vós mesmos. Porque a gente não gosta que interfiram na nossa caminhada. Tem uma coisa que é interessante, que me veio. Porque Jesus diz assim, pedis e obtereis, batei e anunciai, buscai e achareis. Porque ele nos pede que expressemos a nossa vontade, que expressemos o que verdadeiramente queremos. Muita gente diz assim, Jesus sabe o que está no íntimo do meu coração. Ele sabe. Ele sabe. Mas é preciso que você defina o que você quer. Espírito superior nenhum, ele vai te incomodar, vai privar você da sua liberdade. Não, não vai. Ele vai até te livrar de algo. Ele vai livrar você de algo, porque ele não vai deixar que aconteça algo mais sério. Mas ao ponto de interferir naquilo que você, na tua vida, não. Ele vai esperar que você expresse o seu pedido. Agora, o espírito inferior, não. O espírito, a gente fala inferior porque está com raiva, com ódio, mas foi um irmão nosso que nós traímos lá atrás. Tá certo? E nós deixamos uma pendência lá atrás. E nessa, ele ainda na ignorância, que se encontra, ele vem com o intuito de se vingar, até que ele desperta a sua consciência e aí se liberta. Porque a desobsessão é a libertação de mão dupla. E aí cada um segue seu caminho evolutivo. Então, o espírito inferior, ou aquele que quer nos vingar, ele não pede a nossa permissão. Ele vai, interfere na nossa caminhada, na nossa liberdade. Já o espírito superior, não. Mas o espírito superior devia me ajudar. Você tem que dizer o que você quer. Ele não vai agir aleatoriamente. Por quê? Porque nós temos nosso livre arbítrio. Por isso, gente, que é importante interagirmos com o alto. Prece. Determinarmos o que a gente quer verdadeiramente. Falar.
expor. Aí sim nós somos auxiliados dentro das nossas necessidades, dentro do nosso merecimento. Porque nem tudo vem da forma que a gente pede. A gente pede, mas não vem certinho, daquele jeito que a gente pede. Vem de uma forma que está adequada à tua situação e ao teu momento. Então é preciso que a gente entenda isso. Tá certo? Então a gente vai discorrer aqui alguns deveres e algumas situações. Deposite fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Nós temos que ter essa confiança diária em todas as ações que nós vamos fazer ao sair de casa. Uma precezinha, não custa nada. Espírita, evangélico, católico, bandista, não importa. Não importa. Para um minuto e pede proteção. Entre em sintonia com os benfeitores, com Deus. E Ele manda quem tiver de plantão. Porque muita gente pede direto a um espírito. Às vezes o espírito não está em condição de ajudar. A gente pede a Deus. E Ele vai colocar no nosso caminho aquele que está mais apto ou mais próximo do trabalhador espiritual. Então é preciso que a gente acredite em Deus verdadeiramente. Eu trouxe agora até umas figurinhas aqui para ilustrar. Tá certo? Então é preciso que a gente estabeleça na nossa rota confiança. Essa confiança faz parte do dever nosso de vida. Confiar, acreditar que temos um Deus, que é Pai, e que temos um irmão maior de Jesus, que é nosso guia e modelo, que foi nos dado por Deus, para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida, através da segunda revelação, e que nos coloca à disposição a terceira revelação, que é a doutrina espírita. Essa doutrina maravilhosa que nos esclarece, que pontua verdadeiramente a nossa posição atual. Eu lembro até do GPS do celular. Qual é a tua posição atual? Você manda a tua localização atual. É o caso da doutrina espírita. Ela te diz, tira uma fotografia do teu momento. E se bem entendido, você vai perceber-se realmente o que está precisando, como você está agindo ao seu derredor com a tua vida, com teus entes amados. Então é preciso que a gente absorva isso dessa doutrina maravilhosa. Esse é um dos deveres que nós temos para com Deus. Confiança nele. Confiança. E que nessa pandemia nós perdemos tanta essa confiança. A mídia passava aquelas covas abertas, aquelas situações, e parecia que era uma competição. Cada dia tinha uma tabelinha de quantos estavam desencarnando. Aquilo foi terrível, gente, para a humanidade. Os amigos espirituais nos vieram no início da pandemia e disseram: o antídoto para o que vem aí é confiança, é fé, é a certeza de ter essa fé no coração. Do contrário, a gente baixa a imunidade. E aí não é só a Covid, mas as demais doenças se instalam, porque as defesas físicas, psíquicas, elas influenciam nas nossas patologias e no nosso corpo somático. Está lá em André Luiz, está lá nos postulados da doutrina, tá certo? Bem delineado isso. Acrescente fé no futuro, colocando os bens espirituais acima dos bens temporais. E aí, gente, nós somos levados pelo materialismo exacerbado. Hoje, uma das maiores causas de processo obsessivo, principalmente aqueles que desencarnam, se chama apego. Quantas famílias estão em delito quando o pai ou a mãe desencarna e deixa uma herança? A família se dissolve. Se dissolve. E constantemente nas mesas mediúnicas nós trabalhamos esse apego ao material que ainda é forte. E vejamos, tudo isso fica. Não levamos absolutamente nada de material. Nem carro, nem casa, nem roupa, nem esse corpo. Tudo fica. O que vai? O espírito imortal. O que vai? O conhecimento. O que vai? O amor que você deu e o amor que você recebeu. É o que vai, verdadeiramente. E nós ainda não entendemos isso. Mas graças a Deus que a doutrina espírita constantemente nos remete e nos relembra isso. Através desse apelo, dessa
esperança que é depositada em cada um de nós, para que verdadeiramente nos agarremos nessa esperança de ter essa fé viva no futuro que nos aguarda. Não nesse futuro simplesmente material, porque aqui a felicidade ainda não é desse mundo. Temos picos de felicidade, mas um dia atingiremos sim, que o mundo está em transformação física, psíquica e espiritual. Estamos nesse processo de transformação, nesse processo de regeneração que é tão falado. Mas essa regeneração, a gente sempre remete ao todo. Esquecemos de remeter a nós, que a regeneração precisa começar em nós, em cada um de nós. Um outro dever, aceite as vicissitudes da vida sem murmurar, entendendo-as como provas ou expiações. Estamos num mundo, gente, de provas e expiações. Todos nós sabemos isso. Segunda categoria, viemos lá do primitivo, provas e expiações, e aí vamos caminhando para a regeneração. Então, nesse mundo de provas e expiações, todos nós estamos submetidos às dores. Mas, Edivaldo, por que tantas dores? Porque nós causamos dores lá atrás. Mas como, Edivaldo, nessa vida eu sou tão bom, só faço bem. Graças a Deus. Porque o bem que se faz cobre uma multidão de pecados, ou de erros, ou do mal que se fez lá atrás. Graças a Deus. Esse é o posicionamento. Fazer o bem. Mas lá atrás, nós viemos das guerras, do genocídio, da escravidão aqui no Brasil e no mundo. E deixamos sequelas. Sequelas gravíssimas, que vocês ainda não têm noção. Nós que trabalhamos na Lei de Médio Ano, que trabalhamos diretamente com essas entidades, nós percebemos o grau de interferência e de reflexo que temos na vida de relação de hoje. As famílias estão vindo, as microcefalias, né? Toda essa perplexidade, do ponto de vista das crianças que estão chegando aí, e essas patologias que estão surgindo, tudo isso é reflexo, gente, e é resgate, são as vicissitudes, são as provas e as expiações que precisamos ter em nós, resignação. É um dos nossos deveres. Ter essa resignação de entender. Não é aceitar por aceitar, mas é entender que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais quando sofreres, mas ao contrário, bendizer o Deus Todo-Poderoso que nos marcou com a dor para a glória dos céus. E nós ainda não compreendemos isso. Eu digo nós lá fora, aqui a gente já está até mais tranquilo. Mas lá fora o povo não compreende isso ainda. E se desespera. Quantos aportam nossa casa aqui desesperados? Aí a gente pergunta no atendimento fraterno, qual a sua conectividade com Deus? Faz muito tempo que eu não nem uma prece faço. E aí, gente? E aí? É preciso essa conectividade. Lembra a primeira questão lá? Ter fé em Deus. É preciso essa conectividade. Esse Wi-Fi precisa vir à tona. Nas minhas aulas iniciais, eu sempre digo, minhas provas são em 3. Aí todo mundo é aquele alvoroço. Cada um segurando o que é melhor na sala para fazer parte da equipe, e aquela confusão. Quando as cadeiras estão prestes a se quebrar, eu digo, para. Vou dizer quem são os 3. Você, sua consciência e Deus. Gente, é uma tristeza generalizada. Eles querem furar o pneu do meu carro. Eles querem riscar meu carro. Ficam me ameaçando. Gente, Deus sabe tudo. Criou física, eu sou professor de física, matemática, química, biologia, psicologia. Criou o universo, os buracos negros. Entende de tudo, de física quântica, física lá nuclear. Se você tiver com sua Wi-Fi ligado em Deus, é 10. Eu digo isso a eles, mas eles não querem saber. E é a nossa dificuldade, gente, hoje. Dificuldade de ser apresentado a Deus. Hoje as crianças são apresentadas nas salas de aula e querem que chegue ao final da faculdade com MBA, com pós,
vá fazer estágio no exterior. Mas o estágio que precisamos fazer no interior de cada coração. É preciso abrir o coração e encostar ele aqui pertinho do teu filho, do teu ente amado. Essa é a verdadeira viagem que precisamos fazer. E não tem custo físico. Não tem custo físico. Você não precisa se endividar no cartão de crédito. Não. Você só precisa abrir teu coração. E esse esforço é mínimo, gente. Basta ter fé e buscar Deus. Esse é um dever que precisamos. Misture doses abundantes de caridade e de amor ao próximo, retribuindo o mal com o bem. Beneficência. Está lá no livro dos Espíritos. Quando você quiser a aproximação dos bons espíritos, como é que você afasta o mal? Buscando os bons. E como é que você busca os bons, Edvaldo? Fazendo o bem, pensando no bem e agindo no bem. Só isso, só isso. Aí é com você. Aí é com você. A dica foi dada, o bizu foi dado. Aí é com você. Livre arbítrio. Gente, é tão fácil falar. Eu acho, né? Eu que gosto de falar, que desde pequeno falava, eu tinha dificuldade de falar. Aí minha mãe me deu água de janeiro. Continuei com dificuldade. Ela me deu água do resto dos meses. Aí eu não parei mais de falar. Até hoje. Meu filho fica encabulado porque eu falo muito, mas graças a Deus hoje a doutrina espírita me fez dar uma utilidade prática ao gostar de falar. Por isso que eu estou por aqui trabalhando com vocês e dando aula. Então pense nos outros antes de pensar em si, encontrando satisfação nos serviços que presta. Tá certo? Outro dever nosso. Solidariedade. Quem pensa no outro, esquece de si, dos seus problemas, ou os seus problemas ficam bem pequenininhos. Por isso que na casa espírita a gente não passa remédio. A gente passa atividade do bem. Campanha do Pio, abrigo de dó, viroeira, assistencial com as mães aqui, que é um trabalhão aqui, né? Com as crianças lá embaixo, paciência, meu amigo Rafael ali que saiba disso, com as criancinhas, né? Então, solidariedade, buscar essa solidariedade, tá certo? Trabalhar-se, melhorar-se. Há muitas oportunidades. Basta que tenhamos olhos de ver. Olhos de ver. E aí, cada um desperta no seu tempo. No seu tempo. Seja bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças ou crenças. Olha aí a benevolência para com todos, gente. Fraternidade. Que a gente não sabe que papel o outro teve para conosco. Nos dias dos amigos espirituais, que a maioria dos nossos casamentos, a maioria, eu não vou dizer todos não, mas a maioria, 99,9%, são de provações. E olha, são de provações. Ou seja, foram um reencontro para restabelecer algo que foi desconectado lá atrás. É a oportunidade que nos é dada. E muitos falham nessa proposta de reencontro. Tá certo? É preciso forçar. Até um limite, né? Aí cada um tem seu caminhar. Tá certo? Respeite todas as convicções sinceras, sem lançar anátema aos que pensam como ti. Anátema significa reclamar, gritar, blasfemar. Porque a gente tem isso. Quando alguém pensa diferente da gente, me livre, e você perde um amigo ou amiga. Ainda nesse mundo, gente. Em casa, é assim. No ônibus, na rua, na casa espírita, na instituição religiosa, ainda somos assim. Quando alguém pensa diferente, discorda de você, o bicho pega. Somos assim ainda. Precisamos estar atentos e começar a trabalhar essas divergências. Porque vivemos, gente, num mundo de diversidade. Vivemos num mundo onde cada um traz sua bagagem. Traz seu conteúdo, traz suas virtudes e suas necessidades. Cada um, e ninguém é perfeito. E tem um detalhe. A ideia é compartilhar aquilo que você sabe ou tem de melhor, compartilhar com o outro. E aí dividir, e aprender, e somar, e agregar. Mas o que é que a gente faz?
Quando a gente tem um conhecimento, a grande maioria se fecha. É o que a gente chama de hermetismo. A gente se fecha e não passa para o outro para ter poder. Somos assim ainda. Em fábrica tem assim. Tem assim. Eu fui 35 anos, trabalhei dentro de fábrica, como liderança, como supervisor, técnico, e eu via isso. A pessoa que tem um conhecimento, detém aquele conhecimento e não entrega, com medo que o outro saiba mais do que ele. Isso ainda continua assim, gente. Ainda continua assim. Porque o homem velho ainda dormita em cada um de nós. A gente ainda não se desvencilhou desse homem velho. Então, ter essa alteridade, né? Ter esse sentimento de reciprocidade quando o outro tiver uma opinião contrária. E fomos divididos recentemente aí por essa política, que até hoje tem familiares que são contra. Inclusive em instituições religiosas há divisões. E olha que nós somos a pátria do Evangelho, né? No coração do mundo. Coração rasgado, mas somos ainda coração do mundo. Então precisamos ir de encontro a isso e buscar essa união, buscar essa força para nos erguermos desse patamar tão ainda desnorteado que nos encontramos. Mais uma vez, não se esqueça de, em todas as circunstâncias, tomar por guia a caridade. Gente. Fora da caridade não há salvação, já nos diz a doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Entenda-se, caridade não dá coisas que não prestam, porque tem gente que só dá o que não presta. É dar-se. Um dos motivos da caridade é dar-se, é compartilhar, é auxiliar, é ser benevolente, é perdoar as ofensas. Eu vou perdoar tudo, Edivaldo. Comece por não revidar, é um primeiro passo. E daí para frente, só Deus sabe. Mas o primeiro passo é não revidar, para não acrescer mais débito. Sabe por quê? Enquanto espíritos imortais, vamos nos encontrar lá na frente. E tenha certeza disso. E pior, como marido e mulher, como filho. E aí? Deixo essa reflexão para vocês. Perdoe e esqueça todas as ofensas, não alimentando ódio, rancor ou desejo de vingança. Então, o perdão. Lembrando que tem níveis, como eu acabei de falar. É o não revidar o primeiro passo. E daí você vai agregando, né? Às vezes a gente precisa dizer, eu te perdoo. Pelo menos trincando os dentes. Mas já é um início. Porque nos diz um adagio popular que palavra tem força. Porque quando você imita uma palavra, ela vem do pensamento. Às vezes não vem do coração, não. Mas do pensamento eu tenho certeza que vem. Porque eu sei inteligente que pensa o espírito. Agora, a emoção com que se fala. Aí eu sei inteligente pensa e o coração filtra. Aí sai a coisa maravilhosa. E você percebe isso. Porque nós somos receptores dessa emoção. Nós não escutamos só o som. Nós internalizamos esse som e absorvemos ele. Percebemos quando uma pessoa nos fala com agressividade ou com carinho. Seja indulgente para com as fraquezas alheias, por também ser credor de indulgência. Olha que coisa maravilhosa, indulgência. Quem nunca cometeu equívocos? Lembra da mulher que ia ser apedrejada? E que chegou o Cristo e disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem tiver sem pecado, todos soltaram as pedrinhas e saíram do fininho. O maior ensinamento até hoje, e ainda não se internizaram disso, que todos nós temos falha. E normalmente só enxergamos a falha do outro. Porque não temos ainda maturidade moral, espiritual, para ainda entendermos a nós mesmos. É o que nos pede basicamente Santo Agostinho. Conhece a ti mesmo. Faz reflexões diárias sobre o que estás a fazer com a tua vida, com a tua caminhada, com aquele que foi colocado ao teu redor. É por aí, gente. É tão simples que é repetitivo, mas que nós ainda precisamos de muitas encarnações para internalizar isso. Porque Jesus veio lá atrás e trouxe tudo isso. E de lá para cá tivemos guerras feudais em nome dele, que até hoje tem dissensões em relação a isso. Tá certo? Guerra santa. As cruzadas foram terríveis. Vários anos de cruzadas em nome de Deus. Matar em nome de Deus. Veja que coisa antagônica. Matar em nome de Deus. Deus é amor, gente. Matar em nome do homem, não de Deus.
do homem que busca poder, ganância, vaidade, prepotência e por aí vai. Não em nome de Deus, porque Deus é amor. Não evidencie os defeitos alheios e procure sempre o bem que possa atenuar o mal. Compreensão. Nos falta isso. Compreender e se colocar no lugar do outro. É indulgência, né? É você se colocar no lugar do outro. Eu vou passar aqui porque tem 5 minutos aí para poder. Tem 9. Estudo? Tem 9. Vai tudo certo. Estude as próprias imperfeições e trabalhe incessantemente por combatê-las. Perseverança. Ninguém é perfeito e ninguém já nasceu no ponto. Estamos aqui num processo de busca. Eu até costumo dizer, vocês acham que por que Edivaldo está aqui? Porque quero? Porque acho bonito? Não. Estou resgatando um passado. Não vou dizer não porque compete só a mim. Tá certo? Mas estou aqui revertendo ou tentando reverter o que um passado eu fiz lá atrás, onde eu usei o verbo de forma inadequada. E hoje foi me dada a oportunidade, que eu podia ter aproveitado ou não pelo meu livre-arbítrio, de usar o verbo de uma forma mais coerente, mais produtiva, mais amorosa. Quando eu converso com os irmãos desencarnados. E hoje já consigo fazer isso, dentro das minhas limitações. Mas já consigo despertar, pelo menos para isso, para a consciência do que preciso fazer, do que necessito fazer. Então, perseverança. E olha que não é fácil. Porque eles são colocados famílias, situações, necessidades adversas. E aí nós temos que lutar e ser perseverantes no dia a dia. Lutar primeiro contra nós mesmos e contra as intempéries que nos são colocadas. Aproveite todas as ocasiões para fazer ressaltar o que você aproveitou dos outros. Buscar sempre o lado bom das pessoas, porque todos nós temos o lado bom e o lado não tão bom. João de Anjos chama de sombra e luz. Todos nós temos o nosso lado sombra e o nosso lado luz. Mas Edivaldo, eu tenho um lado sombra? Tem. Edivaldo, você tem? Tem, e muito. Acabou. Todos não. O Papa tem, Edivaldo? Tem. Jesus tem? Não. Pronto. Humildade. Para dizer isso que eu disse agora. Eu tenho sombra a melhorar. E ter uma luz para fazer brilhar. Se superior, trata o subalterno com bondade e benevolência, vendo-os como irmãos. Humanidade. Nós vivemos num mundo social. Nós somos seres sociais. Enquanto seres sociais, precisamos interagir uns com os outros. Vivemos em sociedade. Porque sozinhos não íamos a lugar nenhum. Essa interação se faz necessária. Essa troca se faz necessária. Porque nós nos nutrimos de alimento para o corpo, oxigênio para o metabolismo necessário para a absorção desses alimentos, mais de 70% nós nos alimentamos de fluidos. E esse fluido vem da terra, dos astros, mas vem principalmente do outro. E vocês acreditam? Não. Questiona André Luiz. Ele me fala isso. Tá certo? Que nós nos nutrimos de 70% de fluidos que vêm do espaço, que vêm da terra e que vêm do outro. Por isso que precisamos do outro para viver. Essa troca que eu estou sentindo aqui agora. Essa energia maravilhosa. Quando vocês estão pensando ou refletindo sobre isso que estamos a falar aqui. O Evangelho de Jesus. Se subordinado compreenda seus deveres, se empenhe em cumpri-lo de bom grado. E, finalmente, respeite todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza. Mas, principalmente, o amor. Porque Jesus nos pede simplesmente que amemos uns aos outros. Pois ele diz, eu venci o mundo. Vós podeis fazer uma por mesmo. Tende bom ânimo. Ama. Ama. E ama. Muita paz a todos.
Muito obrigada, Edivaldo. Imbuídos desse clima fraterno, vamos elevar nosso pensamento até Jesus, nosso mestre irmão amigo, até Deus, Senhor da vida, Pai misericordioso. Agradecendo esse momento de encontro, de aprendizado, de reflexão da noite de hoje, trazidas pelo nosso irmão Edivaldo. Que possamos ouvir essa palavra, que ela frutifique em nossos corações e que nos ajude na caminhada do bem e na nossa trajetória de perfeição. Que cada um que aqui se encontra retorne ao aconchego dos lares, envoltos da paz do Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Espero que tenha saído.